Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao 18º episódio do podcast do nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E no programa de hoje, dia 8 de julho de 2020, falaremos sobre a morte, mas segundo o Espiritismo. E o tema é tão interessante e desafiador que o dividiremos em duas partes, como fizemos quando abordamos a obsessão. Para você não ficar esperando até a semana que vem o complemento do assunto, vamos lançar simultaneamente com este episódio, o episódio também, o 19º. Teremos 2 blocos em cada programa. Neste, nós vamos abordar Viver Bem para Morrer Bem e finalizaremos com o tema Como ocorre o desencarne. Já no episódio 19, falaremos sobre Morri e Agora, a respeito do que pode acontecer com o nosso espírito na volta ao plano espiritual, e finalizando, como ajudar ou não atrapalhar o espírito desencarnado. E para nos ajudar a responder essas questões, teremos um convidado para lá de especial, no próximo bloco. Estamos recebendo hoje aqui no nosso podcast Alexandre Caldini, palestrante espírita, estudioso do espiritismo e autor de vários livros, como A Morte na Visão do Espiritismo, um assunto que nós vamos abordar hoje aqui no programa, e A Vida na Visão do Espiritismo, que é um livro que, para quem está começando, quer conhecer um pouco mais o espiritismo, vale muito a pena. Caldini, morte é um assunto tabu? Como que surgiu a ideia de fazer um livro com esse tema? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito prazer, viu, Antônio? Muito obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Como é que surgiu, né, essa história? Uma colega nossa que você conhece, inclusive jornalista, um dia eu fui na missa de 7º dia do filho, um filho de 19 anos que estava comemorando ter passado no vestibular e sofreu um acidente de carro e morreu naquele momento ali. E eu vi a dor dessa mãe, né? Uma dor muito clara, um desespero total e, naturalmente, uma incompreensão. Como é que pode? Meu filho, 19 anos, no ápice da vida, feliz, comemorando que tinha entrado no vestibular, passado na faculdade, morrer naquele momento. Eu vi o pai também muito angustiado, uma coisa bastante triste. E eu falei, puxa vida, né? O Espiritismo tem alguma compreensão sobre isso e talvez eu pudesse ajudar, sobretudo não espíritas, Antônio e amigos, a compreender um pouquinho melhor a morte, ou pelo menos compreender como é que o Espiritismo interpreta esse momento da morte, né? E aí comecei a escrever um livro, Antônio, e eu tentei fazer meio como o livro dos Espíritos, pergunta e resposta e tal, mas ficou chato, ficou enfadonho, ficou duro, sabe? Não ficou legal. Aí parei, né? Aí no Centro Espírita que eu frequento aqui em São Paulo, Núcleo 22 de Setembro, em Pinheiros, um dia conversando lá, uma entidade me falou, é o seguinte, você quer fazer o livro? A gente te ajuda, mas trate de estudar, que você não sabe nada. Aí, claro que eu não estudei, né? Porque a gente na correria do dia a dia não estuda nada, né? Mas eu fiquei matutando, fiquei pensando nesse negócio, observando as coisas e tal. Passam uns 2 anos, dezembro de 2012, eu acho que foi. Eu ligo para conversar com um querido amigo meu aqui de São Paulo, atende a esposa dele, que é outra queridíssima amiga, e ela me fala, você ligou na hora certa. Acabou de falecer a primeira esposa desse meu amigo, era o 2º casamento dele agora. E faleceu de um modo meio abrupto, absolutamente inesperado, estranho. E esse meu amigo, na época, tinha uma filha que estava, na época, com 14 anos de idade, chamada Maria. E eu disse a eles, falei, olha, se vocês quiserem trazer a Maria aqui em casa, eu converso com ela sobre a morte, explico um pouquinho alguma coisa que ela tenha curiosidade. Não são espíritas, e trouxeram a Maria, conversei com ela por uns 40, 50 minutos, expliquei 4, 5 coisas que ela queria entender, e ficou por isso mesmo. A partir dali, Antônio, eu falei, já sei, vou retomar aquele livro, mas como fosse uma conversa entre mim e uma adolescente de 14 anos, cujo nome é Maria. Essa conversa de fato existiu, mas naturalmente no livro eu ampliei o leque, eu pus muito mais coisas do que apenas essa conversa de 40 minutos. Então, fiz meio um bate-bola mesmo entre eu e Maria, imaginando que uma menina de 14 anos gostaria de saber sobre a morte, ou não só apenas ela, mas todos nós, né? Então, para onde a gente vai, o que acontece, a gente sofre ou não sofre, volta ou não volta, como é que é o processo de desencarnação e tal. Tudo isso tentei abordar nesse livro, né? E, para minha felicidade, deu super certo. É um livro que eu recebo, Tony, você não faz ideia, uma remuneração emocional espetacular. Recebo mensagens nas redes sociais, olha, meu marido foi assassinado e o seu livro ajudou, meu filho morreu, olha, a minha mãe estava muito doente, nós lemos seu livro antes do desencarne dela, foi ótimo. Eu recebo cada coisa tão linda. Então faz um bem para a gente danado, né? Por isso eu sou muito grato a esse livro e a espiritualidade, que seguramente, a gente comentava até um pouquinho antes de entrar no ar, né? Deve ter ajudado ali na inspiração.
Sim, e foi um best-seller, inclusive, né? Que continua sendo, está à venda, inclusive, mas vendeu muito. E é uma coisa curiosa, porque é um assunto tabu. A gente tem um certo temor, porque, na verdade, nós espíritas até entendemos que existe a questão da morte, mas nós não gostamos muito de falar nisso, nem gostamos de pensar muito sobre isso, né? Do tipo assim, tudo bem, mas não estamos com pressa, sabemos, mas não estamos com pressa. Tá bom aqui, deixa eu continuar mais um tempo aqui na Terra, né? Bate dá uma batidinha da madeira 3 vezes, né? Antes de falar, não, Deus me livre. Como assim Deus me livre, né? E você tem razão, mesmo nós espíritas, eu acho que todo mundo toma um susto na hora que acontece. Né? Porque, peraí, eu não estava esperando o desencarne da minha mulher, do meu marido, do meu filho, do meu pai, da minha mãe. A gente nunca espera, né? O que é um absurdo, porque todos nós sabemos que todos desencarnaremos. A gente acha que desencarna primeiro, né, Antônio, o mais idoso. Não necessariamente. Às vezes o mais jovem desencarna antes. E aí toma-se um susto. Que o mais doente vai desencarnar antes. Também não é verdade. Às vezes o mais saudável desencarna antes do mais doente. E mesmo nós, às vezes a gente não está esperando a nossa própria morte. E a gente morre, é o que você vê no centro espírita toda hora, né? O cara morreu e não entende que morreu, ou melhor, entende, mas não aceita, prefere recusar aquela nova realidade. Né? E hoje é um assunto mais atual do que nunca, porque nós estamos vivendo aqui essa questão da pandemia no mundo, né? A gente vê o noticiário, aquela questão, só no Brasil até o momento aí mais de 60 mil pessoas desencarnaram aqui no Brasil por causa do coronavírus, e a morte é um assunto que está em evidência hoje, mais do que nunca. E não adianta você fazer, como algumas pessoas falam, eu desligo o noticiário porque eu não quero ver essas questões todas, mas é algo que a gente precisa entender. Temos que falar um pouquinho sobre essa questão da morte, precisamos falar da vida, porque é uma questão para nós aqui, quer dizer, como é que é a nossa passagem para esse outro lado, o lado espiritual? Porque nós temos que nos preparar aqui em vida, e muitas vezes nós esquecemos isso, não é isso? Exato. Ficamos um pouco como aquela parábola do rico e do Lázaro, né? O rico chega de um plano espiritual e vê que entrou numa fria e pede para avisar os parentes, olha, avisa que tem aqui uma situação difícil. Mas tinha que se preparar quando estava encarnado. A mesma coisa o André Luiz, quando chega lá no nosso lar, descobre o que está acontecendo, lá no capítulo 4 do livro, né, o nosso lar, ele fica envergonhado, ele chora, porque ele desperdiçou a oportunidade que ele teve na encarnação. Então, antes de falarmos de morte, temos que falar da nossa vida para nos prepararmos bem para a morte, não é isso, Caldini? Isso, e você me fala umas coisas, eu lembrei outras aqui que acho que tem coerência com o que você está falando. Primeiro, Jesus teria dito, né, antes de você fazer sua oferenda no altar, vai e te reconcilia com os teus inimigos, né? Ou seja, vamos acertar a vida enquanto nós estamos por aqui, aproveite a oportunidade, né, do reencarne, que é maravilhosa, né? E você falou também, né, André Luiz, o Chico Xavier tem uma frase interessante, ele fala: o maior arrependimento do espírito ao desencarnar é a sensação do tempo perdido. Né? Ai, o que eu fiz? Ou melhor, o que eu não fiz e poderia ter feito? Né? Então, esse tempo que a gente está tendo aqui é muito precioso. E aí, entrando no assunto que você falou da pandemia, é um momento espetacular, é um momento histórico que nós todos deveríamos agradecer muito a Deus por estar vivendo. Como assim? Imagina, isso é louco. Pandemia é bom? Sim, pandemia é bom. Primeiro, pandemia é natural, né? Uma coisa já aconteceu uma série de vezes, vai acontecer uma série de outras vezes. Nós invadimos as florestas, está dito pelos cientistas, né? E aí os animais domésticos em contato com os animais silvestres trazem vírus que lá estavam, que nós não estamos preparados para receber. Então, primeiro é a natureza, não é o castigo divino, não é um ser diabólico que o espiritismo diz que não existe, né? É só a natureza agindo. Mas é um momento espetacular, né, Antônio, para a gente pensar na nossa própria vida, pensar na nossa própria carne. Peraí. Do momento que eu nasci até agora, como é que tá? Tá bom? Tá ruim? Tá mais ou menos? Tá sendo útil? Eu estou agindo a meu próprio benefício? Meu benefício é meu aprendizado, meu crescimento? Estou agindo no meu entorno, na minha família, nos meus amigos, no meu trabalho, né? É o momento de se pensar tudo isso. Nesse sentido, que você acaba de falar, faz muito, muito momento, né? Que assim, a morte está aí, sempre esteve, todo momento. Né? Desde que nós nascemos, ou melhor, desde que nós reencarnamos, a gente sabe que vai desencarnar, sabe que vai morrer. Mas quando aparece esse número de gente desencarnando, esses chamados desencarnes coletivos, a gente pode até falar um pouco disso daqui a pouquinho, nesses desencarnes coletivos fica muito mais óbvia a nossa fragilidade. Né? Eu gosto de pensar, eu vi esses dias, Antônio, aquele grande porta-aviões americano, acho que é o Roosevelt, e assim como o Charles de Gaulle, o grande porta-avião francês, ambos máquinas de matar espetaculares, caríssimas, cheio de bomba, cheio de avião, cheio de helicóptero, cheio de canhão, caindo de joelhos pelo Covid-19, pelo SARS-CoV-2, um bicho que você não consegue nem ver no microscópio óptico, tão pequeno que é. Então veja que curioso, né? A nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, isso ajuda a quebrar a nossa arrogância, né? Mas é uma hora boa para repensar tudo isso, essa arrogância,
o bom uso da vida, os relacionamentos todos. Esse conviver dentro de casa, no home office, com família, é um aprendizado muito legal. Estamos forçando a retomar as relações de uma forma muito interessante, né? Tomara nós consigamos usar esse bom momento para repensar a nossa vida. Coloquei lá no grupo do WhatsApp aqui do Espírito do Evangelho, eu fiz, vou entrevistar o Alexandre Caldini, e as perguntas começaram a chegar aos borbotões. Então, por exemplo, a Cláudia Menta, a Silmara Lauar, elas estão perguntando exatamente sobre essa questão, quer dizer, os nossos feitos, diz a Cláudia Menta aqui, enquanto encarnados, influenciam na nossa forma do retorno à pátria espiritual, e a Silmara faz a frase que é fantástica: quem planta, colhe, ação e reação, é isso, não? Exatamente, tem aquela frase, né, Silmara? O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Eu acho linda, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, Cláudio, respondendo ao que você muito propriamente perguntou, exatamente. O desencarne é uma consequência do nosso viver. Aliás, o viver é uma consequência do nosso viver. Mas então, tudo que a gente faz, claro, tem consequências imediatas já na nossa vida agora. Se eu como muito açúcar, muito sal, muita gordura, é claro que o meu físico vai sentir. Eu sei disso, mas tenho livre-arbítrio, posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser agir mal com as pessoas, sacanear todo mundo, passar rasteira em todo mundo para crescer, para ganhar na vida, não, também posso fazer. Mas a consequência, não tenhamos dúvida, virá. O oposto é verdadeiro também. Se eu tento, me esforço muito para ser uma pessoa cada dia melhor, corrigir onde eu ainda estou escorregando, tratar os outros melhor, compreender os outros. Se eu faço isso, é claro que o meu desencarne também será melhor. Por quê? Por justiça, por naturalidade, por afinidade. Quem estará me esperando para me ajudar no desencarne são pessoas que são gratas a mim, que gostam de mim, porque eu trabalhei junto com elas para o bem. O contrário é verdadeiro. Se eu sacanei todo mundo, quem vai me esperar são esses caras. Falar, agora, queridão, chegou a hora do acerto de contas aqui. É meio como aquele filme, né, Antônio? Não sei se lembra o Ghost. O que acontece? O bonzinho, o cara bacana, uma luzinha azul vem, uma luz angelical, uma musiquinha ali, oh, e ele vai assim para o alto, né? E o bandidão vai para o esgoto, uma luz horrorosa, uns bichos escuros e tal, né? Claro que ali é Hollywood, é só uma figura de linguagem. Mas, de certa maneira, é meio isso mesmo, né? E se você ler, eu estava lendo esses dias, onde foi que eu estava lendo? Acho que era no Evangelho, acho que nos Espíritos, sei lá. O sofrimento do espírito ao desencarnar, não é? É um sofrimento, ele fica vendo o mal que ele fez para todo mundo, ele fica revendo aquelas cenas inúmeras vezes, né? Então não é que ele está no inferno, não existe um lugar circunscrito chamado inferno, onde ele vai ser cozido pelo resto da eternidade, não. Mas ele, na mente dele, está tão atrapalhado que ele fica revendo tudo que ele fez errado. Ou o contrário, ele tem a graça de perceber todo o progresso que ele já fez. Isso é céu, isso é inferno, né? Então, só tentando finalizar a resposta da Cláudia e da Silmara. Sim, claro que conta muito quem nós somos. Se nós nos desapegarmos das coisas terrenas, isso é importantíssimo no desencarne. O apego é o que ferra com a gente. Você fala, não posso ir embora, não está na hora, eu preciso ficar aqui. Tem meus filhos, tem minha mulher, tem meu marido, tem minha casa, tem meus negócios, tem meu carro, tem isso, tem aquilo. Eu sou muito linda, sou muito nova, eu tenho toda a vida pela frente. Pô, esse apego, você vai ficar preso aqui. Quanto mais nos desapegarmos, mais tranquilo será o desencarne. Isso. E aí, pegando um gancho que você estava falando sobre essa questão aí do inferno, entre aspas, o Kleber Bahia enviou aqui uma questão para nós. Ele fala o seguinte, que o que você faz na sua vida influencia no tipo de morte. É uma questão. E no tempo que você ficará em um ambiente ruim, ele usou aqui a palavra purgatório, eu mudei aqui, mas eu estou voltando aqui. Um ambiente ruim, né, vamos dizer assim. Ele faz essa pergunta, que é uma dúvida que muitos têm, quer dizer, puxa, claro, dependendo da minha vida, como que vai ser meu desencarne, né? Para onde eu vou? O que eu vou fazer lá? Vou ficar num ambiente ruim? Vou ficar quanto tempo lá? Como que eu saio dessa situação? O que o Espiritismo nos fala sobre isso? Exato. Mais uma vez, o Espiritismo diz o seguinte, Kleber, que não há um local ruim, um local bom. Não é circunscrito. E é muito interessante que numa das respostas ele fala assim, ele não fala desse jeito, é o que eu estou falando, né? Eles são mais polidos que eu, mas é a sua imbecilidade, ser humano atrasado, que não consegue compreender ainda o infinito do espaço. Então não há um local. Ele fala, há espíritos felizes e infelizes por toda parte. E a felicidade e a infelicidade somos nós que fazemos. Então, o que acontece, eu imagino, Kleber, a hora que a gente desencarna, sim, a gente vai ficar mais tempo ou menos tempo sofrendo as dores dos nossos erros ou nos deliciando com a felicidade do nosso progresso. Se eu não sou perfeito ainda, mas eu falo, nossa, que joia, gente, que legal, essa última encarnação, cara, não foi perfeita, mas eu aproveitei muito, aproveitei no sentido de me desenvolver. Olha, comparado com o anterior, cara, até que eu cresci bastante, eu já não sou mais isto, eu consegui conquistar esta propriedades para o meu modo de agir, eu já não sou mais tão violento, eu já não sou mais tão arrogante, eu já não sou mais tão sovina, né? Isso é uma felicidade.
Então, é um prazer real. E o contrário também é verdadeiro. Fala, nossa, mas eu pintei, bordei, fiz, ferrei. Agora você começa a ver todo mundo que você prejudicou ali. Não que as pessoas estejam junto de você, mas mentalmente você continua vendo aquela sessão. E é o que acontece, mesmo como encarnado, você comete um crime, a sua mente fica revisando aquilo ali, martirizando, como diria meu pai, antigamente falava assim, fica amargurado, né? Essa sensação. Fica remoendo. Exato. E aí, me lembra outra coisa, então, se a gente puder falar disso um minutinho, essa história do remoendo, do remorso e tal, né? E como é que faz? Eu briguei com meu irmão morreu, e agora? Eu estou morrendo de remorso aqui. Bom, primeiro eu devia ter tentado resolver enquanto estavam os dois encarnados, tá certo? Mas lembremos que nós somos espíritos imortais, o que morreu foi o corpo do seu irmão não morreu. Então, pela prece, e a prece são palavras do dia a dia, como a gente fala, eu com você, não tem que... Se seu irmão morrer, você vai falar, oh, querido irmão, vós que estás aí ao lado do pai. Claro que não, né? Claro que não é seu irmão. Você roubava o bife maior na mesa, a hora que vocês estavam disputando o bife na adolescência, né? Quer dizer, uma conversa coloquial, normal, alegre, feliz com essa pessoa que desencarnou. Nessa conversa, você pode falar, cara, desculpe, eu pisei na bola com você, eu não queria ter brigado aquela hora, foi uma bobagem, pronto, converse ali essa coisa toda. Mas mais que isso, amigas e amigos, eu acho que é importante pensar um pouco o perdão. E aí a pergunta é, né, Antônio, o perdão é bom? Sim ou não? Sim, o perdão é muito bom. Se nós conseguimos compreender o outro, é melhor que perdoar o outro. Quando nós compreendemos o outro, não há ofensa, a gente não se magoa. Não nos magoando, não nos ofendendo, não precisamos perdoar. Então, o melhor dos mundos, amigas e amigas, é não perdoar. Agora, se nós não conseguimos compreender ainda, bom, então perdoemos. E aí tem uma questão que você fala da compreensão que também nos assombra. Quer dizer, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu vou desencarnar? Por que aquela pessoa boazinha foi primeiro do que aquela que é má? E aí, cadê a justiça divina? Tem essa questão da compreensão. Isso embaralha a nossa cabeça. Muito. Quando a gente fala por que eu, seria bom a gente dizer o contrário. Por que não eu? Né? Por que só os outros vão se ferrar? Por que eu não vou sofrer nada na encarnação? Não vai ser nada difícil? É claro que será. Quem disse que aqui é maravilha? Aliás, ele fala muito isso com relação ao desencarne, os espíritos, a espiritualidade para Kardec. Fala o seguinte, vocês estão tudo enganados, moçada. Vocês com dó. Então, ter dó de quem morre é uma loucura. Ter pena de quem morre é uma loucura. E por que o Espiritismo fala que é uma loucura? Que fala, queridão, olha aí para o lado, olha nesse mundo que vocês estão vivendo. Isso aí é o paraíso? Longe de ser. Nós estamos num planeta que é de prova e expiação. É dos mais atrasados, né? O que tem aqui? O Espiritismo fala que aqui é um hospital, onde pessoas estão se curando, e é uma prisão onde delinquentes estão sendo regenerados, né? Um lugar, e ele fala, em hospital não tem gente saudável, e não é um ambiente agradável. Uma prisão não tem gente coerente, e não é um ambiente agradável. Então, esse ambiente que nós estamos não é um bom ambiente. A gente gosta daqui, e é importante que gostemos para que nós preservemos a vida, porque nós temos um período para viver encarnados, e nós temos que manter o corpo vivo nesse período. Então é importante esse apego à vida, né? Essa vontade de continuar vivendo. Mas quando alguém desencarna, entendamos o seguinte, é uma libertação, está indo para um lugar melhor. Aqui tem violência, tem, sei lá, estupro, tem desvio de dinheiro, tem toda a sorte de horrores, né? Pandemia, fome, miséria, né? Desigualdade social absurda, justiça social extrema, né? Isso aqui é bom, gente? Vamos repensar? Então, quando o cara desencarna cedo, fala, mas coitado, ele morreu aos 18 anos, tinha toda uma vida pela frente. Quem disse? Quem disse? Quem disse que seria melhor essa vida pela frente? E aquele foi o período dele ou dela. Tá tudo certo. Esse cara foi libertado. Para entender isso melhor, Antônio, eu gosto muito do exemplo que eles dão lá, que é o seguinte, imagine dois encarcerados, dois colegas de cela. Os dois cometeram crime e estão encarcerados. Há 10 anos estão juntos. Um deles ganhou liberdade agora, cumpriu a pena, pode ir embora. Está muito feliz. Que beleza, vai embora, vai estar com a família, com as pessoas que ama, vai tomar sol, vai poder passear na praça, fazer o que quiser, tomar sorvete e tal. O outro ainda tem mais, sei lá, 5 anos para cumprir. Esse que fica assim, não vá, não me deixe, fique aqui comigo, pelo amor de Deus, se você for embora, minha vida acabou, eu não consigo viver sem você, né? É um absurdo isso, não é? Você quer que o outro saiba, que o outro vá para a liberdade. E mesma coisa nós com relação àquele que desencarna. Quando nós ficamos lamentando aquele que se libertou, quando nós ficamos lamentando aquele que desencarnou, é um egoísmo brutal, né? Então não sejamos nós aqueles que seremos obsessores do desencarnado. Sim, porque há encarnados que obsidiam desencarnados. Está cheio. É aquele cara que fica desesperado com a morte do outro. É natural o susto da morte, é natural a saudade, é natural um pouquinho de tristeza no começo, mas tudo dentro de alguma normalidade, né? Alguma coisa mais razoável e não
um apego tremendo que segura esse que desencarnou aqui conosco. Falando isso que você está comentando, a ouvinte Andréa Barleta diz que ela gosta de uma frase que você costuma usar, que é que nós não perdemos alguém, e sim nós ganhamos uma oportunidade de viver com aquela pessoa por um período, pode ser a vida, pode ser um parceiro, pode ser filhos, pode ser tudo, né? Parentes, e que nós temos que olhar um pouco por isso também, né? Para esse lado. Exato. André, agradeço muito, mas não sou eu que falo, não. Eu só puxei a frase, é do Sêneca, brilhante. Mas o Sêneca é um cara que eu adoro, André. Viveu na época de Cristo, ele contemporâneo de Cristo. E o Sêneca, entre outras coisas, fala isso. Fala, você não perdeu nada. Ele está falando com uma mãe cujo filho morreu. Está consolando ela, né? E ele fala, não, ele viveu com você vários anos. Isso foi maravilhoso. E é verdade, né? Se a gente conviveu com alguém que a gente gosta muito e foi bacana, que delícia, André, que bom, né? Lembremos disso. Fala, estou um pouco de saudade de você, viu, mãe, ou pai, ou tio, quem seja. Mas foi tão gostoso. Lembra quando a gente ia para a praia, que legal que era? Lembra essas coisas boas, que oportunidade ótima tiveram de estar juntos, né? Então eu tirei do meu vocabulário essa coisa de perder um filho. Não perdeu um filho, o filho morreu, né? E espírita tem muito essa coisa de falar passagem, desencarnou, tudo bem, quer falar passagem, desencarnou, boa. Mas podemos falar morreu mesmo, faleceu, morreu, desencarnou, tanto faz, né? Não tem que ter esse pudor dessa história, né? Então não há perda nenhuma, há um ganho tremendo. E lembrando que a gente sempre estará junto. Pode ser que não reencontre daqui a pouquinho, porque aquele ser já reencarnou, pode ser que não encontre daqui a pouquinho, porque aquele ser está num outro plano diferente do que a gente tem acesso, mas há uma ligação entre nós. Eu escrevi recentemente, Antônio, no Dia das Mães, me ocorreu, eu falei, quer saber, eu vou escrever e publiquei nas redes sociais. Escrevi um texto, minha mãe morreu faz uns 3 anos, eu adoro minha mãe. E o título do texto, Antônio, era o seguinte, não sinto a menor saudade da minha mãe, não sinto a menor falta da minha mãe. E daí eu falava embaixo, não me entenda mal, eu adoro minha mãe, mas eu não sinto saudade nem falta. Por quê? Porque ela deixou tudo que valia a pena comigo. Ela deixou o amor dela, os exemplos dela, o sorriso dela, a visão de mundo espetacular que minha mãe tinha. Ela observava toda a natureza, o homem, Deus, e se encantava com tudo isso. Então tudo da minha mãe está comigo, não me faz a menor falta. A única coisa que eu não tenho da minha mãe é o corpo dela. E esse corpo já não faz falta, já estava com 90 e poucos anos, estava já num estado de decrepitude avançado, está tudo certo. Que bom que estive com ela esse tempo todo, convivi como filho nessa encarnação, né? Então, eu não quero nem que minha mãe esteja comigo como espírito, está aqui me acompanhando. Não, tomara que não esteja, não faço nenhum, não quero ser eu a pessoa a aprisionar minha mãe aqui, que ela esteja cuidando da vida dela, curtindo. Outra coisa, quando a gente desencarna, você imagina o número de amigos que ela encontrou? Deve ser assim, aos milhares. Nós estamos encarnando há muito tempo, né? Então, é um egoísmo tremendo achar que nós precisamos ficar juntinho aqui com os 6 que fazem parte da nossa família. Não. O espírito, ao desencarnar, tem outra visão. Ele encontra um monte de gente que ele gosta tanto quanto a gente, né? É muito egoísmo querer segurar aqui aquele que nós amamos. Não precisa. Você tem quem você ama no seu coração, na sua mente, no seu exemplo. É mais que isso. As palavras não definem exatamente. Essa pessoa continua exatamente igual junto com você, porque tudo isso está na nossa mente, na nossa lembrança. E o Alexandre Caldini, ele tem um capítulo aqui nesse livro, A Morte na Visão do Espiritismo. E como é que eu faço para tomar as rédeas da minha vida? E aí ele conta aqui para Maria. Pelo que discutimos até agora, Maria, deve ter ficado claro que um ponto importante para quem quer ter uma vida e uma morte tranquilas, ou mesmo para quem quer lidar bem com a morte alheia, é cuidar de si. É ter o controle de sua própria vida. É compreender o que acontece à sua volta e ser responsável por seus atos e por construir o seu futuro. A pergunta a fazer, então, é: como é que eu faço isso? Difícil dar uma resposta única. Para tentar responder, listei meia dúzia de passos bacanas que penso ser importantes para quem quer ter controle e autonomia em sua vida. Veja se você concorda, Maria. Primeiro item: atenção a nós mesmos, aos nossos pensamentos, falas, reações e atos. Segundo, honestidade para identificar onde erramos, evitar ficar nos justificando. Coragem para mudar o que achamos que devemos mudar em nós. Paciência para seguir firmes, mesmo se o resultado não vier de imediato. Persistência, porque mudar e nos aperfeiçoar nem sempre é uma coisa fácil. E, finalmente, automotivação, alimentando-nos com cada pequeno ganho na melhora em nosso comportamento. Em resumo, diz aqui o Caldini nesse capítulo, quem quer ter o controle de sua própria vida e ser agente da sua evolução, talvez deva mesmo prestar atenção ao modo como é e como age. No próximo bloco, o desencarne.
falar um pouquinho mais sobre esse momento, o processo do desencarne. E as dúvidas vão pululando aqui, né? A Silmara Lauar, tem hora certa para morrer? Existe uma. A Cláudia Menta, podemos descrever como que é essa passagem da morte do corpo físico e o retorno à pátria espiritual? E aí? Temos uma hora certa para morrer? Que nem galo, né? Peru, né? Morre de véspera. Como De véspera. Isso. Antônio, Silmara e Cláudia, essa é uma questão polêmica. Já tomei tanta bordoada por causa disso, por falar disso, e para falar a verdade, eu também não tenho a certeza absoluta. Do que eu li e estudei nesses 30 e poucos anos que eu estudo Kardec, e eu faço só um parênteses, acho que a gente tem que estudar Kardec, ponto. Ah, mas tem um monte de outros autores, eu sou autor espírita, tá certo? Mas tem um monte de outros autores, mas Kardec é tão bacana, cara, tem tanta coisa ali, que eu digo para vocês, esses 30 e poucos anos estudando, toda vez que eu leio uma coisa, eu falo, nossa, olha isso aqui, que legal, isso aqui, eu não tinha pensado desse jeito, já li aquela frase várias vezes, eu falo, nossa, mas peraí, acho que ele está querendo dizer isto ou aquilo, e sempre, como a gente também vai mudando, você vai interpretando de uma forma diferente as coisas. Então, eu recomendo muito os livros de Kardec, né? Não dá, eu acho que não existe uma pessoa que possa falar com honestidade que conhece profundamente o livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênese, Céu e Inferno, tem muita coisa legal para se estudar. Mas voltando aqui à questão do desencarne, né? Meu entendimento é que não há desencarne fora de hora, exceto num lugar chamado Los Angeles, mais especificamente nos estúdios de cinema de Hollywood. Ali sempre tem aqueles filminhos legais, quando o cara, ih, não, morreu antes da hora, ih, caramba, não era a hora, como é que faz? Manda de volta, daí encarna no corpo de uma mulher ou de um homem, aquela brincadeira gostosa, né? Agradável, que tem seu mérito, hein? Que fala do desencarne, da volta e tal. Mas meu entendimento é que não há desencarne fora de hora. E por que isso não funciona? Porque as pessoas falam, mas como assim? O exemplo que eu dou é radical. Eu falo assim, não existe bala perdida. Como assim? Aquela criancinha de 5 anos estava brincando na calçada da casa dela, tomou uma bala na cabeça e morreu. Isso é um absurdo, não foi fora de hora. Não foi fora de hora. Por que eu entendo que não foi fora de hora? Porque se for fora de hora, há acaso. Havendo acaso, não há Deus. Né? Deus coordena todo o universo pelas suas leis. Se comeu uma bola e falou, nossa, gente, o Júnior tomou uma bala na cabeça, não era hora do Júnior morrer agora? Não pode, não faz sentido, não há lógica. O Espiritismo é todo lógica, né? Eu posso não aceitar, eu posso não compreender, eu posso não gostar, eu posso me entristecer, eu posso até me enraivecer com aquela situação. Está tudo certo. Mas, no meu entendimento, há uma hora certa para você desencarnar. Qual é a exceção? O desencarne provocado pelo suicídio, né? Então, eu vou e me mato. Isso que fala o Espiritismo é não. O Espiritismo, lembrando, nada proíbe. Quer se matar? Vai fundo, queridão, vai fundo, queridona. Como diriam no interior, problemas seus, tá certo? Vai resolver isso aí depois. Você tem um período para estar vivo aqui, nessa encarnação vai viver até os 81 anos de idade. Você se matou aos 38, dos 38 até os 81, é um período que ainda tem muita energia vital, seu corpo está ainda pronto para viver muita coisa, tem muita coisa para você ainda experimentar, seu destino não está desenhado a cada 10 minutos, mas tem um caminho interessante para você evoluir ali. E você tomou a decisão de abandonar aquela oportunidade tão boa, tão rara, que tem tanto espírito querendo encarnar para viver essa experiência, você jogou fora. Então é complicado. Então, na conversa aí, né, o que acontece no momento de desencarne e para onde nós vamos? No momento de desencarne, segundo o Espiritismo, a gente começa a soltar, numa morte natural. A pessoa já está adoecida há bom tempo, já está muito idosa, tal. Os laços que prendem o perispírito, que é o corpo semimaterial, que envolve o espírito, ao corpo físico, já estão mais frouxos, por assim dizer. Há menos vitalidade, eles estão mais macios, mais molinhos, mais fáceis de derreter, vamos pôr desse jeito, né? Para entender essa fala, Antônio, Cláudia e Silmara, eu costumo comparar com um tênis, né, de jogar basquete. Sabe aquele tênis que fica no alto? Ele é cheio de cordão ali. Vai tentar tirar o pedra de dentro sem afrouxar aquele tênis. Você não consegue, né? Quando você está desencarnando por morte natural, é como se você tivesse aberto todos aqueles cordões bem frouxos, de forma que o pé consegue sair facilmente do tênis. Mesma coisa o espírito. O espírito consegue deixar o corpo facilmente sem trauma algum. Se você comete suicídio, por exemplo, seu pé está muito preso ainda ali, seu espírito está muito preso junto ao corpo. Você arrebenta aqueles cordões todos. Aí sim há algum trauma, aí sim há algum sofrimento, né? Então, primeiro, o desencarne natural é muito leve, muito sutil, muito tranquilo, frequentissimamente, se é que não em todas as vezes, espíritos amigos vêm lhe receber para falar, escute, querido, está tudo certo, viu? Pode vir, ó, tá vendo? Por isso que os moribundos costumam falar, ó, tá aqui a vovó, tá aqui o titio, estou conversando com a mamãe morreu faz 30 anos, já o cara está conversando com a mãe que está ali. De fato, aquela pessoa está enxergando, não com os olhos do corpo, mas com os olhos do espírito, está enxergando, está visualizando espíritos amigos que vêm falar, fique tranquilo, está tudo certo, na hora do seu desencarne estamos aqui para ajudá-lo. Aconteceu comigo, eu cito no livro, minha sogra, Dona Ica, uma mineira espetacular,
eu fui visitá-la, ela estava já bem velhinha, bem doentinha, e ela deitada eu fui me despedir dela que eu ia viajar. Ela olhando para cima, minha mulher estava sentada na cama também, ela olhando para cima, quando eu entrei no quarto, ela falou: "Ei, Alexandre, esses seus amigos são bons mesmo." Eu e minha mulher regalamos um olho gigante, né? Falou: "Nossa, ela está vendo alguém aqui?" Eu não vi nada, Antônio. Minha mulher não viu nada, mas ela estava vendo. E ela não era espírita, né? Então, para mim, isso foi uma prova muito grande, que os caras estão ali na hora do desencarne para auxiliar o desenlace. Então, com relação à morte, um receio, todos nós temos, Antônio, eu acho que as pessoas têm mais medo de sofrer do que de morrer. Né? Morrer, morreu. Né? E, aliás, vai morrer pela 57ª vez, pela 200ª, 48ª vez, sei lá. Então, não tem nenhum problema. O sofrimento que a gente tem medo, façamos por não sofrer. Como? Menos desapego, mais estudo, mais compreensão. É isso. E aí, pegando esse... Estamos falando de um desencarne, como você estava falando, de uma forma meio assim, fofinha. Mas, por exemplo, a Célia Pavão e a Márcia De Luca, elas perguntam o seguinte: como é que é o processo desencarnatório de um espírito ainda muito apegado à matéria? Isso a Célia Pavão está perguntando. E a Márcia, ela dá dois exemplos recentes de desencarne na família dela. Um sobrinho que fazia um tratamento de saúde desencarnou, então, era novo, e uma prima que era muito ligada à família também, desencarnou. Como que seria a reação desses dois espíritos ao chegarem a um plano espiritual? Acho que pessoas que, de repente, não querem morrer, não queria sair, partir desse momento, né? Quer dizer, como que chega para o outro lado? Como é que funciona essa parte do desencarne, se é que você pode falar? Porque também nós temos muitas coisas assim, o famoso depende, né? Tem muitas questões que são variáveis. Nós vamos ter que falar um pouco aqui meio no genérico, mas não para pegar no particular. Acho que é importante a gente deixar isso claro, né? Fundamental esse ponto que você falou. E eu brinco até que quando você não sabe uma coisa do espiritismo, você responde depende, vai estar certo, porque tudo depende, né? Varia muito, varia de quem você muitas variáveis, depende. Muitas, não tem uma regra só. Mas como você bem disse, estamos falando de uma forma geral, né? Eu diria o seguinte: quanto mais preparados estivermos para qualquer coisa na vida, melhor enfrentaremos, ou melhor, não é nem enfrentar, melhor abraçaremos essas coisas que virão. Isso serve para qualquer dificuldade na nossa vida. Pense, você vai fazer uma prova de matemática, você não estudou, você vai com medo doido, você vai nervoso, você vai suar a mão, vai suar a testa. Se você estudou, você vai mais seguro, mais tranquilo, porque você sabe o que pode vir. Então você enfrenta melhor aquela prova de matemática. Isso serve para tudo na vida. Quanto mais nós estudarmos as coisas da nossa vida, melhor agiremos com elas. Aliás, eu acho, Antônio, Célia e Márcia, que essa é a grande beleza do Espiritismo. O Espiritismo não resolve os seus problemas, nenhum dos seus problemas, mas ele faz o que é melhor, eu acho. Ele ajuda você a resolvê-los. Ele esclarece para que você compreenda e por si mesma ou por si mesmo consiga resolvê-los. Quer coisa melhor que isso? Isso está super em moda hoje em dia. Sabe como chama? Chama empoderamento. Aquela coisa que todo mundo fala hoje em dia, né? Nós estamos nos empoderando com o Espiritismo. Eu compreendo, é falar, então peraí, se eu agir assim, se eu já sabe. É só isso em carne, é desenvolver nossa mente, nossa inteligência. Quanto mais nós conhecermos, mais fácil será trabalharmos as situações difíceis que vêm. A mesmíssima coisa com desencarne. Se eu compreendo a morte, se eu não temo a morte, se eu entendo como uma coisa natural, que acontecerá novamente na minha vida, aliás, na vida de todos que estão à minha volta, inclusive dos mais jovens, inclusive dos que eu mais amo, todos morrerão, ou antes de mim, ou depois de mim. E pode ser daqui a 1 minuto e meio, pode ser amanhã cedo, pode ser daqui a uma semana, pode ser de Covid, pode ser acidente de carro, pode ser coração, pode ser um tiroteio, pode ser um afogamento, pode ser caiu, bateu a cabeça, pode ser qualquer coisa. Morreremos, né? Quando a gente compreende isso, a coisa calma. A gente compreende que não há nada de errado com isso, é só a vida seguindo seu rumo, é só mais uma etapa da vida. Lembrando que nós espíritos acreditamos que nós temos quantas vidas? Uma única vida. Nós somos criados por Deus uma vez, espíritos, e seguimos a partir dali. Nós temos várias experiências que nós chamamos de reencarnações, né? A cada experiência, uma veio com Maria, como João, como Pedro, como Paulo, rico, pobre, doente ou saudável, para que aprenda tudo e tudo. Mas é um único espírito que é você. Né? Outra coisa curiosa, assim, você não tem um espírito. A gente fala, o meu espírito, não. A escravidão acabou faz tempo, você não tem um espírito seu. Você é um espírito, né? Compreender que nós somos isso. Mas, enfim, nesses casos que vocês citaram, Célia e Márcia, né? A solução é o estudo, a compreensão. Quem mais compreende as coisas do mundo espiritual? Não precisa ser espírita, não, hein? Quem mais está preparado para o desencarne, quem está menos apegado, e essa é a palavra-chave, quem está menos apegado às coisas da Terra, sofrerá menos, terá menos dificuldade. Então, usamos os exemplos que vocês nos passaram. Uma pessoa jovem, que está, por assim dizer, no começo da vida, está ainda toda, curtindo, tem um monte de coisa, está estudando, vai fazer faculdade, vai começar a trabalhar, está decolando, tá certo?
A expectativa é que vai decolar, que vai muito bem e tudo mais. Pode ser um susto muito maior, porque não estava preparado. Mas acontece aí também. Por isso que é fundamental conversar sobre a morte, desde sempre, mesmo com a criança, porque a criança pode morrer logo, ou os pais dessa criança podem morrer logo. Então, claro, respeitando uma linguagem que aquele espírito que está encarnado, ainda criança, compreenda, converse com a criança, converse com o adolescente, converse com o adulto e converse com o idoso. Porque o idoso está perto da morte natural, mas também os maiores índices de suicídio no Brasil são idosos, se não me engano, idosos e índios, né? Então, essa conversa é muito importante, porque a gente esteja preparado e nos desapeguemos das coisas. Eu já falei um pouquinho de desapego, quero falar só mais uma coisa. Há também o apego pelo amor. Eu amo muito a minha mulher, eu amo muito meu marido, eu amo muito meu filho, eu amo muito, não sei o quê, fico aqui pelo amor, eu não posso deixá-los. Tem um caso na minha família, uma cunhada que desencarnou deixando duas crianças de 2 e 4 anos e ela era mãe solteira. Você acha que uma mãe assim vai embora na boa? Falar, agora as crianças que se virem. Claro que não, né? Mas tem que ter a compreensão que aquele momento daquele espírito junto àqueles 2 outros espíritos já passou. Ela tem cuidado do caminhar dela e essas crianças, com as dificuldades que enfrentarão, cuidarão desse caminhar. Para elas também será uma experiência muito rica, dura, porém muito rica, né? Então, desapego de tudo. Cansei de ver no centro espírita que eu frequento, Antônio, talvez você tenha visto também lá na Seara já, na conversa com os espíritos, a chamada desobsessão, antigamente chamava-se desobsessão, né? Frequentemente vem um cara falando assim, ela não vai casar de novo. Não vai casar, ela é minha mulher, ou ele é meu marido, não permito. O espírito, supostamente por amor, isso não é amor, isso é apego, né? Isso é paixão, e a paixão é nefasta, fica ali segurando o caminhar daquela pessoa encarnada. Não pode. Então, quanto mais nós nos livremos desse apego, não é o seu filho, não é o seu marido, não é sua mulher, não é seu pai, não é sua mãe, é um espírito que naquele momento está no papel de pai, mãe, filho, irmão, o que seja, né? Mas compreendendo que você é responsável por você, ponto final. Os demais são, digamos assim, coadjuvantes da sua experiência. Ame-os, mas não tenha a possessão deles. Assim compreendendo, a coisa fica muito mais tranquila. E aí, vamos para a parte do funeral, né? Enterrar, cremar, afundar no rio o corpo. Qual a postura do Espiritismo em relação a isso? A Silmara que faz a pergunta. A Sandra Rodrigues pergunta, o espírito sofre algo com a cremação? Tem que esperar algum tempo para poder cremar? Qual? A Lu Favaro, o espírito estando liberto, ele consegue presenciar o sepultamento do corpo, o qual ele animou durante alguns anos para a sua evolução? O que podemos falar sobre esse momento, que é o momento do corpo físico indo embora? Exato. Bom, vamos começar falando o seguinte, qual é a máxima do Espiritismo? É fora do Espiritismo não há salvação, tá certo? Não, tá errado. Ah, é verdade, o Espiritismo é a verdade absoluta, tá certo? Não, o Espiritismo não tem essa arrogância toda. O que o Espiritismo fala, então? O Espiritismo fala, fora da caridade não há salvação. Ou seja, sejamos caridosos. E é duro entender a caridade. Caridade é a esmola? Não, caridade é muito mais que a esmola. A esmola também é caridade. A caridade é lidar bem com todo mundo. É tentar conviver bem, tentar promover o bem de todos, tentar promover o crescimento de todos. Nesse raciocínio, como é que se encaixa essa pergunta, esse comentário da Silmara, da Sandra e da Lu? Eu diria o seguinte, antes de pensar em cremar, ou enterrar, ou afundar no rio, né, tem até um pessoal que deixa, acho que é lá na Ásia, deixa o corpo no topo da montanha para que os urubus tal, possam se alimentar deles. É um raciocínio, para nós pode parecer como que fala assim, grosseiro, mas não, está alimentando uma outra vida, né? Interessante. Mas antes de qualquer coisa, nós espíritos, eu diria que temos que doar. Doar o quê? Córnea, rim, fígado, baço, pâncreas, o que for possível, osso, pele, tudo hoje, praticamente você pode doar. Se você tiver em condições ao morrer, puxa vida, doe, não vai lhe fazer falta alguma, você não vai precisar desse corpo, ele não vai ter o reencarne com esse corpo mais. Não, ao contrário, ele vai virar matéria orgânica, tá certo? Então, que tal fazer a caridade também no momento da sua morte? E se você é familiar de alguém que morreu e essa pessoa expressou o desejo de doação de órgãos, por favor, respeite. É comum uma pessoa doar órgãos e chega na hora, a família fala, mas não quero, não me sinto bem. E não respeita a vontade daquele que desencarnou, que disse que queria ter doado os órgãos, né? Então, fundamental fazer isso. Por favor, atenção a esse detalhe. Agora, com relação a cremar, enterrar ou afogar, ou fazer qualquer coisa com o corpo, não há problema algum. Você faz com o corpo o que for necessário, porque você não vai precisar de novo daquele corpo. Uma vez doado, melhor. Com relação à cremação, e mesmo com relação a enterrar,
volta àquela mesma pergunta, o desapego é a melhor coisa. Se eu sou muito apegado à minha vida como encarnado, sou muito apegado ao meu corpo, imagina um modelo maravilhoso, adora o próprio corpo e fica junto ali, porque como é que aquela maravilha que é o corpo dele ou dela vai estar apodrecendo e tudo mais? Pior, sofre, né? Então deixemos o corpo quando nós deixarmos o corpo. Com relação à cremação, o que o Espiritismo diz é a mesma coisa que diz a legislação brasileira, há que se esperar um minutinho até fazer a cremação, que se não me engano são 72 horas, mas a legislação brasileira já prevê isso. No caso do Espiritismo, por que dessa recomendação? Para que dê tempo suficiente para o espírito se desligar completamente do corpo. Acontece, eu já vi casos assim também lá no centro, onde o espírito desencarnou e se enterrou aquele espírito, e o cara está ali vendo o corpo dele em putrefação, vendo o corpo ser comido por micro-organismos, né? E é uma sensação uma sensação horrorosa, né, Antônio? Porque você fica vendo ali, mas você não é mais aquilo. Aquilo, na verdade, era apenas, como diz o Espiritismo, uma veste. É uma casa velha, é um sapato velho que você está deixando de lado. Você é o espírito, você não é aquilo. Mas é compreensível que você fique muito impressionado em ver aquilo que lhe serviu durante tantos anos sendo comido por vermes. O que é só natural, é a natureza, mais uma vez. Se nós não queremos ter essa sensação, mais uma vez, desapego é o nome do jogo, né? Saiamos dali, vamos cuidar da nossa vida, vai cuidar do que você tem para aprender. Nós temos tanto a estudar, tanto a ajudar, tanto a fazer, trabalhos maravilhosos para seguir adiante, e não fiquemos ali. Nisso também, falando um pouco de funeral, né, Antônio? Você perguntou do funeral ali. No funeral, sim, acho que foi a pergunta de uma delas aqui. O espírito desencarnado pode muito bem estar ali, frequentemente está, presenciando o seu próprio funeral. O Espiritismo diz isso. E aí nós temos que pensar o seguinte, se ele ou ela está ali, mais ainda, não só por isso, mas mais ainda deveríamos respeitá-la ou respeitá-lo. O que quer dizer isso? Para de contar piadinha, se você não está afim de ficar ali, vai embora, né? Para de falar mal daquele que morreu, olha, não é que eu queira falar, Deus me livre, hein? Deus me perdoe, mas eu ouvi falar que, e pau, né? Vem lá uma maledicência, que desamor, né? Que horror que é isso. Então não, respeito ali, a hora que for dar as condolências para a família, seja sincero, não adianta falar meus pêsames, que perda, não, fala uma coisa legal com as suas palavras. Puxa, que coisa, hein? Olha, pessoa deliciosa, seu marido, seu filho, seu pai, que bacana que estivemos juntos. Ah, ele vai ter uma vida boa, dá uma animada, fala o que você está sentindo de fato, né? É muito melhor. Não finjamos uma dor que nós não estamos sentindo. Se você está bem, fique bem. Você é a viúva, acabou de morrer teu marido. Se você está tranquilo, está tudo certo. Então, esse não apego é bom para todo mundo. Isso não quer dizer desamor. Não faça de conta uma dor que não está acontecendo. Até porque você é responsável, se essa sua dor causa dor em outros, é um problema. Há um tempo atrás, a gente pagava as carpideiras para ir chorando à frente dos velórios, né? Você não tem lágrima, paga alguém para chorar por você. Olha que loucura! Para que pensassem que estava sentindo uma grande falta. Não precisa, né? Sinceridade, honestidade, serenidade é sempre o melhor. E para concluir esse último bloco deste episódio, nós vamos ler aqui um outro capítulo, um outro trecho do capítulo do livro do Alexandre Caldini, A Morte na Visão do Espiritismo. É o capítulo que chama-se Apego. Então ele diz aqui nessa conversa que ele tem com a Maria: o desapego nos faz bem na saída do corpo, na morte, e nos faz bem também durante o tempo em que estamos no corpo físico. Dá-nos tranquilidade, dá-nos espaço para nos ocuparmos com pensamentos mais importantes e nobres. Faz-nos sofrer menos ou nada quando perdemos algo. Bom mesmo é compreender que nada de fato nos pertence, nem a nossa vida como encarnados. Nada do que temos é de fato nosso, pois tudo pode nos ser tirado. É tudo um empréstimo para que façamos dele bom uso. Se for mal usado, pode rapidamente ser retirado, ou não é assim? Quantas vezes de um momento para outro se perde a saúde? Nada é de fato nosso, senão nossa inteligência, nosso aprendizado, nossa evolução moral e intelectual. Isso sim é preservado de uma encarnação para outra. Isso é nosso. O resto, o empréstimo, tem de ser devolvido. Fica. Daí aquele ditado que diz: caixão não tem gavetas. Nada se leva, nem status, nem bens, nem títulos. Levamos apenas o nosso conhecimento. Melhor cuidar dele então. Melhor nos desapegarmos do peso morto e darmos atenção ao que é perene, a nossa evolução moral e intelectual. E a conversa com Alexandre Caldini continua no episódio 19, que já está no ar. Falaremos sobre morri e agora, a respeito do que pode acontecer com o nosso espírito na volta ao plano espiritual. E finalizaremos com o assunto: como ajudar ou não atrapalhar o espírito desencarnado. Até já!